louvor é uma bênção, porque o louvor ajuda muito a gente. Porque nós vamos falar sobre isso. O tema de hoje, na verdade, o tema dessa série é sobre isso. Sobre homens e mulheres que, pela força do Espírito Santo, são convocados a proclamar o nome de Jesus, independente das circunstâncias, lidando com os maiores desafios possíveis. Nós somos chamados a isso. Não sei se você, acho que a maioria aqui já teve que viajar para o interior do estado, para o sertão. Minha esposa tem família lá, e a gente está sempre indo para lá, para o sertão. Você já viajou para o sertão? Quem viajou, levanta a mão. A maioria. E se você já teve essa experiência, você já passou, já viu isso acontecer. Uma cena incrível ao decorrer do caminho, que eu diria que é até milagrosa. Quando você está no caminho, naqueles períodos que está tudo árido, tudo seco, as árvores não tem nem folha, tudo caído. E você olha pela sua janela, sequidão, aquelas pedras, aquele calor, né, que parece que invade seu carro, pedras e mais pedras, e você encontra um fenômeno ali que nos mostra a vida brotando onde ninguém espera que ela apareça. Aquelas plantinhas, já viu? Aquelas florzinhas que aparecem no meio, como que aquela flor está ali naquelas pedras? Aí eu fui pesquisar e vi que elas são chamadas de flores de pedra. Tem até uma que é conhecida como sempre viva. Eu confesso que não entendo absolutamente nada de flor, mas existe, não tem? Uma espécie, não sei, conhecida como sempre viva. Olha que interessante. No meio do nada, no meio onde você não encontra vida, sequidão, você vê essas flores. Quando eu olho para isso, olho para o texto de hoje, me vem à mente que o reino de Deus é muito parecido com isso. O reino de Deus é essa semente que parece pequena, frágil, em um lugar tão hostil, uma igrejinha de pessoas simples, mas que possui um poder gigantesco, um poder de sobrevivência, um poder que leva a avançar, mesmo em meio a tanta coisa hostil. O livro de Atos é o tempo todo falando isso para nós, falando do evangelho que rompe as barreiras, que alcança corações, transforma realidades. E o texto de hoje, em Atos 12, vai falar sobre quando essa semente ela é muito ameaçada, quando a fé ela é muito ameaçada, prestes a sufocar, quando ela está prestes a sufocar, quando as circunstâncias que a gente falou chegam, e as circunstâncias causam danos, e aí você começa a titubear. A palavra hoje é para aqueles que ou já passaram, ou passam por situações difíceis, problemas, angústias, por onde que eu vou, não sei, esse negócio está te perturbando, você não consegue lidar com isso direito, você talvez chegue até a questionar a fé. Mas se Deus é real mesmo, por que Ele não me atende? Por que Ele não resolve, né? Por que Ele não faz alguma coisa? A mensagem do capítulo de Atos é para você, que luta nessa terra hostil, em solos secos, para a gente encontrar e crescer a nossa fé. O chamado de Deus para nós é um crescimento, não um crescimento numérico apenas, também, mas nem de longe é a ênfase do crescimento de Deus para nós, igreja, numérico. O crescimento, ele tem a ver com maturidade, crescer em meio a um solo hostil. Atos 12, ele vai nos trazer esse convite a uma esperança. Minha oração é que você saia daqui esperançoso, ao mesmo tempo refletindo. Você está disposto a florescer aonde Deus quiser te plantar mesmo? Você tem certeza disso? Te louvarei, independente das circunstâncias, independente de qualquer solo hostil que Deus levar você, a sua família, você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero florescer para a tua glória. O livro de Atos, no capítulo 12, vai nos ajudar a essa tomada de decisão. Quero ler, então, com os irmãos, o capítulo 12 do livro de Atos. É um texto conhecido, e eu quero ler o capítulo inteiro. É um texto um pouco mais longo, mas talvez a coisa mais importante, talvez não, a coisa mais importante que você vai
ouvir nessa manhã aqui é o texto da palavra. Então, se você não quiser ficar com nada mais que eu falar, tudo bem, eu lido bem com isso. Mas fique com a palavra, então preste atenção, leia com devoção, porque é a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermentos. Depois, lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante de insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então, foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as 2 cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, o assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestido de seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Senhor, obrigado pela tua palavra e por este capítulo incrível. Que o Senhor nos leve a crescimento na fé através da tua palavra. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cenário aqui de tudo isso é num período onde a igreja era muito nova. A gente está falando de 43 a 44 depois de Cristo. A igreja tinha por volta, surgimento dela, o nascimento, de 10 a 15 anos. Uma igreja muito nova e que já estava passando por um bocado de experiências. Agora, volta um ciclo de perseguição para essa igreja tão nova. Satanás agora vai agir violentamente contra essa igreja, atacando essa comunidade.
E aqui eu quero pensar nessa semente que ela continua de um jeito inexplicável, ela continua, o Evangelho, a Igreja do Senhor continua a despeito das investidas, das circunstâncias, e a igreja continua a avançar. Eu quero olhar para esse texto e observar 3 estágios dessa semente. E como isso fala sobre a nossa fé? Primeiro estágio, a semente, ela é pisada. Ela é pisada, ela vai ser pisada. Mas Deus vê. A semente, ela é pisada, mas Deus vê. O nosso texto aqui começa com um grande antagonista, cruel. O nome dele, Herodes, um homem de uma família extremamente poderosa naquele período, muito poderosa, e um homem que amava a fama, ele amava ser reconhecido, ele vibrava com isso, a vida dele era para isso. A Bíblia pode gerar alguma confusão, porque tem alguns Herodes na Bíblia, né? Talvez você está pensando que esse é aquele Herodes que mandou, não. O Herodes, talvez o mais conhecido, o Herodes o Grande, que era um demônio, um ser diabólico. Acho que Hitler teria medo de um cidadão desse. Herodes o Grande foi aquele que no nascimento de Jesus mandou matar todos os meninos, lembra? Com medo de perder o seu reinado. Mas esse não é este Herodes. O Herodes do texto é o Herodes Agripa, que é um neto desse Herodes o Grande, que também é o sobrinho de outro Herodes, do Herodes que decapitou João Batista. Pensa aí em uma família, né? Uma família tranquila, né? E você achando que sua família é complicada. O negócio é grave ali. Aí você pode perguntar, mas cadê o pai do Agripa, do Herodes Agripa? O Herodes o Grande, o avô, matou o filho. Achou que esse cara ia tomar o reino dele, mata ele. Matou a esposa também. E aí agora a gente tem Herodes Agripa. Mas filho de peixe? Filho de peixe? Peixinho é. O ditado aqui, infelizmente, se aplica. Herodes Agripa, ele se tornou um homem muito político. Ele foi morar em Roma, fez algumas amizades muito importantes, inclusive com o imperador romano, que o colocou, ele falou, eu vou te enviar, Herodes, lá para Jerusalém, lá para Israel, mas agora eu quero te colocar como rei daquele povo, rei dos judeus, você vai ser o rei deles. Então Herodes volta, Herodes era um meio judeu, e ele volta para ser rei sobre este povo. Só que aí ele vai ter um problema quando ele chega lá. E o problema dele é um grupo de pessoas, chamado cristãos. Por que o problema com esse povo? Porque esse povo falava que já tinha um rei. Você não é o nosso rei. Lembra da placa na cruz? Que está quem? O rei dos judeus. Nós já temos um rei. E aí Herodes, o texto fala que ele vai, algumas traduções falam que ele lançou na prisão alguns, mas esse lançar na prisão não é apenas colocar na prisão. O termo lançar aí é lançar. Herodes lançou as suas mãos, estendeu as suas mãos sobre os cristãos, que na verdade a ideia é de que ele lançou as suas garras, ele atacou com toda a crueldade os cristãos, ele vai fazer um grande ataque à igreja, e maltratar aqui não é xingar, não é que Herodes ficava xingando, vocês são todos fanáticos, não. O maltratar aqui envolve opressão severa, tortura, muita tortura. Naquela época não tinha direitos humanos, não tinha ninguém lá na porta da cadeia, mais amor, não tinha nada disso. O negócio era um rei torturando e matando. Isso não acontece só no período bíblico. Se você ler um pouquinho da história da igreja, você vai conhecer os mártires. Tem um livro muito bom que jorra sangue, mas que é importante para a nossa fé, que é o livro dos mártires. Lá conta algumas histórias, conta 2 histórias que sempre me marcam muito, que de 2 mulheres, Perpétua e Felicidade. 2 mulheres no 2º século ali, que eram discípulas de Jesus e proclamavam Jesus. E elas foram presas e foram mortas. Sabe como elas foram mortas? Pegaram essas 2 mulheres e lançaram elas para as feras devorarem. E Perpétua, ela escreveu um diário, que é uma preciosidade enorme para a fé cristã, escrevendo o que acontecia. E elas foram lançadas diante as feras devoraram, estraçalharam elas, enquanto os outros aplaudiam e davam risada. Porém, uma
era mãe, tinha um filho pequeno que foi junto, e a outra estava grávida. Tudo isso porque essas mulheres se confessaram a Cristo e carregavam o nome de Jesus, assim como estes aqui. A perseguição era violenta, assim como há em outros lugares ainda hoje, não é? Você tem uma Bíblia, você está sentado aqui, não é de graça, não. A gente precisa lembrar que não é de graça que você tem uma Bíblia, você tem 5 Bíblias na sua casa. Existem muitas marcas de sangue para a gente estar aqui hoje, num domingo, podendo estar confortável e ouvir falar do Evangelho. E Herodes, ele vai com as suas garras. Ele vai pegar Tiago. Ele era um monstro doentio também. Um sanguinário, um político sanguinário, um animal. Ele tinha um plano de poder. Eu quero destruir esse negócio de igreja. E eu vou começar por quem? Pelos líderes. E ele pega Tiago. E ele vai matar Tiago a fio da espada, podendo ser talvez ou transpassado ou decapitado. Primeiro ataque dele, primeiro apóstolo martirizado, Tiago. Aquele mesmo, você conhece, da musiquinha, né? Que estava lá no barquinho, com Pedro e João. Todo mundo lá com Jesus. A gente olha a história, acha bonitinho, né? Eu queria ser Tiago, queria estar lá no barquinho também, mas ninguém quer ser Tiago na frente de Herodes, né? Esse Tiago é morto, e agora Herodes viu, ele gosta, ele quer a fama, e ele viu que isso atraiu os judeus. Nos versículos iniciais, no versículo 3 a gente vê isso. Ele viu que esse negócio, os judeus gostaram dessa ideia, e ele vai atacar quem agora? Pedro. Agora eu vou atrás de Pedro. Ele prende Pedro, só que ele não mata Pedro ali, ele decide manter Pedro preso. Por quê? Ele estava preocupado com a sua imagem diante dos judeus. E aquele período era um período das festas dos pães sem fermento, como a gente leu, a festa da Páscoa. Então ele vai esperar que cerca de 7 dias, esperar todos esses dias, porque se ele matasse Pedro naquele período, os judeus não iam gostar. Ia ser um insulto. Então, vamos esperar. Ele com essa falsa devoção, então daqui 7 dias, Pedro será julgado e morto, assim como Tiago. Ele já tinha orquestrado tudo, já estava tudo planejado. Agora, um ponto interessante, assim, na verdade esquisito, as medidas chegam a ser desproporcionais da prisão. Você reparou como que Pedro foi preso? O que Herodes fez aqui para prender Pedro? Pedro, ele era o quê? Ele era um pescador, não é? Um mero pescador. As medidas aqui parece que são de alguém, parece que Pedro era o Superman, né? Que está no cinema. Ou que ele era alguém da Marvel. Então, olha tudo. Eu não vou ler o texto, eu vou puxando aqui informações do texto, e você pode ir acompanhando no texto. Como é um texto longo, a gente não vai conseguir ir parando aqui, mas eu estou dentro do texto tirando algumas informações. Então, você pode ir acompanhando aí. Olha quais eram a proporcionalidade dessa prisão tão exagerada. Primeiro, Pedro ele foi preso, colocado em uma masmorra, numa fortaleza, provavelmente aqui a fortaleza de Antônia. Depois você procura, Fortaleza Antônia, procura chegar em casa, anota aí, para você ver como que era a Fortaleza Antônia. Não era uma casinha, era um negócio imponente, do lado do templo ali, e ele foi colocado numa prisão dentro de uma masmorra. Mas como se não bastasse isso, Herodes colocou 16 soldados para guardar Pedro. Num turno, eles revezando num turno de 3 em 3 horas. Eram 2 soldados amarrados, algemados com Pedro, mais 2 na porta. E essa fortaleza aqui, ela tinha 3 portões de ferro. Irmão, não tem cadeia hoje no mundo que é assim. Quem que é preso assim? Quem que fica preso assim? Nem os caras de organização criminosa não fica assim. Talvez não, né? Herodes, ele já conhecia a fama da turma, né? Ele sabia que essa turma tinha fama de fujona. Pedro já tinha fugido 2 vezes da cadeia. Deus já tinha libertado ele 2 vezes, mas eram de cadeias menores. Agora Herodes está mostrando, quero ver sair. Então ele armou toda essa força para cumprir com seu plano diabólico. A gente vai ver qual é a resposta de Pedro, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como você reage diante do sofrimento? A gente vai ver como que Pedro reagiu. Como que você reage diante do sofrimento? Do seu sofrimento em si. Você já parou para pensar que Deus pode usar o seu sofrimento
Deus quer usar o seu sofrimento para fortalecer os outros irmãos? Amém ou não amém? Cadê, irmão? Com fé, amém, Senhor. Eis-me aqui, não importam as circunstâncias. Quero ser usado para a tua glória, não é? Deus faz isso. Deus vai fazer aqui. E Deus vai fortalecer a igreja. Agora, quando as coisas ficam difíceis, ficam complicadas, o que o crente faz? O crente vai orar, né? O negócio ficou muito ruim, o crente vai orar. Na verdade, às vezes é daí que surgem as orações mais verdadeiras, né? Você sai do Senhor, muito obrigado por esse alimento, Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, amém. Você sai disso para um negócio que quebra protocolo, você não sabe como começa, como termina, aquela coisa não tão programada, e a igreja vai orar. Aí a gente chega no nosso segundo estágio aqui. A semente agora clama. A semente clama e Deus responde. Diante dessa perseguição cruel, dessa maldade avassaladora, a semente clama e Deus responde. Aqui vai ser a porção maior do texto, vou trabalhar do 5 até o 17, que é onde a gente vê a atuação de Deus e a oração da igreja. Veja, de um lado a gente tem um rei poderoso, cara, usando toda a sua força política e atacando cruelmente a igreja. Do outro lado, quem a gente tem? Um grupo simples de pessoas numa casa que não tem o que fazer. Estão lá o quê? Orando. O que a gente vai fazer? Não parece que está desproporcional esse negócio? De um lado você tem um rei, é sustentado por um imperador romano. Você tem um exército de um rei, uma prisão absurda, 16 soldados e tudo mais, fazendo troca de 3 em 3 horas. Eu esqueci de falar, eles faziam troca de 3 em 3 horas para ninguém dormir. Ninguém pode dormir. De 3 em 3 horas, troca os soldados. Tudo isso, e do outro lado, uma igreja. Não é meio desproporcional isso, não é? Está injusta essa briga aqui. Mas, na verdade, a gente vai ver que a desproporcionalidade, a vantagem, não está do lado que parece. A vantagem está daquele que Herodes não imaginava. Está desproporcional, mas está desproporcional para Herodes. O negócio vai ficar ruim para eles. A igreja, simples, a igreja, um povo, estava ali orando. Versículo 5, olha aí. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por eles. A expressão aí, alguns talvez orava incessantemente, não é? E outros fervorosamente, porque o termo aí, envolve as duas práticas. Orar intensamente, constantemente e fervorosamente. E o fervorosamente aqui não é aquelas coisas doidas, não é pular, se estribuchar no chão e gritar, tem nada a ver com isso. O termo aqui, quando a gente vai estudar isso daqui, como ele acontece nas Escrituras, tem a ver com sentimentos. É um negócio que está explodindo no coração, uma angústia. Eles amavam muito Pedro. Pedro era um líder muito importante. Tiago tinha acabado de ser morto. E aí eles clamavam aquela angústia. E geralmente quando a gente está assim, com essa angústia no coração, a gente nem grita, não é? Não é? É o contrário, a gente não consegue nem falar. A gente fica quieto, fica aquele negócio no coração e a gente ora, mas aquilo queimando, doendo no coração, é o que está acontecendo aqui. E entenda, a igreja não combinou uma corrente de oração. Eles não mandaram um WhatsApp lá e falaram, Pedro está preso, então vamos fazer uma corrente de oração? Que às vezes tem gente que leva isso por uma superstição. Vamos fazer uma corrente de oração, está aqui os horários, escolhe seu horário para orar de meio-dia a uma, de uma às duas. Não é errado, mas tem gente que acha e leva isso para um ponto que é esquisito. Né? E quem é os espertos, eu vou logo nos horários mais fáceis, né? Tipo, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Aí os que ficam para trás, vai lá 3 horas da manhã, da madrugada, né? E aí tem aquele líder supersticioso que fala assim, ixi, ninguém pegou da meia-noite. Mas tem que orar, porque senão vai quebrar aqui a oração e Deus não vai... é o homem tentando de alguma forma manipular Deus. E não está acontecendo isso aqui. Não foi uma agenda que a igreja colocou, essa semana vamos estar em oração. Eles estão assim porque eles não tinham outra coisa a fazer. O coração está pesado e só isso que passa na cabeça deles. Pedro vai morrer. Pedro vai ser morto, assim como Tiago. E eles não conseguiam ficar pensando. A oração aqui, eu imagino que seja a oração daquele que recebe um diagnóstico do médico. O médico olha para ele ou para alguém que ele ama e diz, não tem mais o que fazer. Pode ir para casa, não tem mais o que fazer. Não sei se você já passou por isso.
Mas eu fico imaginando, qual é a oração a ser feita de alguém que recebe um diagnóstico desse? Chega em casa, já pensou? Se a pessoa chega à noite e vai orar, o que ela ora? Você acha que ela ora, faz aquela oração certinha? Senhor, muito obrigado, eu quero entregar nas suas mãos e clamar para que o Senhor haja, em nome de Jesus, amém. E vai dormir? Não, né? A pessoa talvez vai acordar com aquela angústia, ela vai ter que orar de novo. Aí ela põe um louvor para se acalmar, mas aí, de repente, no meio do louvor está chorando de novo. E aí ora de novo, pede ajuda, vai pedir ajuda e chora, porque não consegue nem falar. É isso que está acontecendo. Oravam incessantemente e fervorosamente. Era uma igreja orando. E do outro lado, um homem de poder, de fama, um homem forte, poderoso. Agora, um contraste engraçado aqui. Uma pergunta para você, uma pergunta de estudo bíblico. Quem é o único aqui que está tranquilo em meio a tudo isso? Quem é? Pedro, não é? Olha que interessante. Herodes está lá agoniado, porque quer matar ele, porque matando Pedro vai ganhar mais moral ainda. Os soldados estão em choque. Cara, a gente não pode dormir aqui. Atenção, esse cara já saiu 2 vezes, daqui não vai sair não. A igreja agoniada também, orando, aflita. E Pedro está o quê? No versículo 6 a gente vê, uma noite antes dele morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Aí o que ele faz? Uma noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Vamos, que sono é esse, né? Ô soninho bom, né? Lá à vontade. Aqui eu me vejo com Pedro, assim, né? Aí eu falo, não, é Pedro, eu sou Pedro também igual a ele. Porque eu fui forjado no sono, de aprender a dormir. Se você quer ter este sono inabalável diante das circunstâncias, vá para São Paulo. Eu fui forjado lá no metrô de São Paulo. Eu lendo esse texto, pensei em mim, no metrô de São Paulo, lotado, linha vermelha, eu segurando lá o suporte, você não conseguia olhar para o lado, e eu fazia o quê? Eu conseguia dormir, cara, em pé, e o metrô lá lotado, e descia na estação certa, às vezes, e dava tudo certo, cara. Se você tem dificuldade, vá passar um período lá, e você vai aprender. Mas, brincadeira à parte, esse sono de Pedro é muito mais profundo, né? Eu acho que este sono é de alguém que entendeu e que internalizou o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu não sei a situação de vida, a sua situação de vida, mas talvez você está precisando desse texto hoje. Você precisa encontrar paz para conseguir deitar na sua cama e dormir e descansar. Mesmo que o problema não seja resolvido, mesmo que você não consiga, mesmo que continue do jeito que está, você precisa encontrar esse lugar de paz, a paz que excede tudo. Pedro encontrou. Talvez Pedro também pensasse em algo que Paulo vai escrever depois, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se eu for liberto, eu vou continuar anunciando Jesus. E se eu morrer, eu estarei eternamente com Jesus. Ele vai ser promovido se ele morrer. Nós precisamos encontrar essa paz para deitar e descansar. E o que é incrível aqui, Deus decide responder à oração da igreja. Deus responde à oração da igreja que clama. Aqui nós batistas precisamos aprender com esse texto, porque nós batistas precisamos aprender que devemos orar por causas perdidas, não é? Não sei se você tem alguma dificuldade com isso, eu tenho muitas, mas a gente precisa aprender que Deus se move, Deus é o Deus do impossível, a gente precisa ter fé e orar para que Deus atue, para que Deus haja aqui. E Deus agiu. Acontece aqui do versículo 7 ao 12 uma ação milagrosa, incrível. Depois o exercício para você em casa, pega esse texto e vá anotando tudo que envolve um milagre aqui. Você vai ver que incrível. Deus envia um anjo e uma luz forte ilumina a escuridão daquela cadeia, daquela masmorra, e ilumina tudo ali. Provavelmente os soldados caem num sono profundo, provavelmente isso aconteceu. Aí surge o primeiro portão automático da história, o portão se abre, talvez tinha até reconhecimento facial, o anjo colocou lá, pip, pip, pip. Aí abriu o portão e Pedro saiu junto com o anjo. Sabe o que é interessante nisso daqui? A gente olha Pedro, o que Pedro fez?
É muito engraçado, porque o anjo chega e acorda Pedro no meio da noite. Bora, Pedro, acorda. E Pedro acorda e o anjo começa a mandar ele fazer as coisas. Arruma a roupa aí, sobe eles usavam aqueles coisa ridícula, vestido, né? Aí sobe isso daqui, amarra o cinto, coloca o sandália, Pedro. Agora vai para lá. Eu fiquei imaginando, eu com os meus filhos. É prático, quem tem filho, quem tem criança sabe que é isso todo dia, cara. Acorda... Bora, escovar o dente. Agora, coloca a camiseta. Aí, Vitor, vai pegar o seu tênis. Aí, Vitor vai no quarto. E cadê Vitor? Volta com o Capitão América. Aí, Vitor, volta lá, pega o negócio, vai atrasar. Aí vai e volta. Senta para comer. Come, meu. Aí fica os dois lá, olhando para nada. Era Pedro assim. Pedro estava grogue, não entendendo nada. Ele só vai cair em si do que está acontecendo lá no verso 10, depois que saiu da prisão. Olha comigo o verso 10. Passaram o primeiro e o segundo posto, versículo 11, perdão. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Só aí, depois quando ele já estava lá longe, já tinha saído da prisão, caiu em si, caiu a ficha. O Senhor me libertou. Olha que incrível. O Senhor, e o que eu acho incrível aqui é a soberania de Deus. Irmãos, não há ninguém que Deus não possa libertar se Ele quiser. Não há ninguém que pode manter alguém escravizado se Deus quiser libertar. Se Deus quiser libertar, meu irmão, esqueça. Nem você consegue se escravizar. Nem você. Deus liberta. Deus faz isso. Foi o que Deus fez aqui. O anjo tratou Pedro como uma criança que estava grogue ali de sono. Um cuidado aqui que a gente tem que ter diante desse texto, uma observação talvez, é de não cair na ideia de que a oração é poderosa. A oração tem poder. Já ouviu isso? A oração tem poder. Ou pior, cair na ideia de que quem ora é poderoso. Já viu aquele discurso assim? Cuidado, viu, que se eu orar, você vai ver, né? A irmã da oração, o irmão da oração. Não, irmão, não somos aquele que fala assim, não, minha família só está de pé porque eu oro por eles. Essa igreja aqui só está sendo cuidada porque eu tenho orado. Não é isso, é o oposto. Essa igreja, ela só nós oramos porque Deus cuida de nós. Nós só conseguimos orar porque Deus é quem nos mantém de pé. Aí por isso você ora, não é? Por isso que você clama a Deus, porque Deus está fazendo. A oração não move o braço de Deus, mas de uma forma misteriosa, porque a oração tem essa coisa mística, não tem para onde correr. De uma forma misteriosa, Deus nos ouve pela sua graça. Irmãos, eu creio num Deus, eu não creio num Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã, não, tá? Para mim esse Deus é muito fraco. Para mim, Deus está sobre tudo, sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã, nada é novidade para Ele. Tudo já está determinado no seu conhecimento, que é muito elevado que o nosso. Para mim está super tranquilo com isso. Mas, de uma forma que eu não consigo explicar, Deus ouve a nossa oração. E Deus responde a nossa oração. Eu não consigo entender isso. A única coisa que eu consigo entender é que Deus nos convoca a orar. Você não tem que ficar pensando, já vai acontecer, então para que eu vou orar? Não, ninguém te chamou a pensar isso. A gente que fica criando essas neuras na cabeça. O que a gente é chamado a fazer? Orar. Orar com fé. E Deus responde. E essas orações aflitas, Deus responde. Olha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e você vai ver que Deus não deixa de responder. Deus responde pela sua graça. E aqui não tem um método. Essa igreja não teve um método assim, se orar 7 dias sem dormir, então vamos... Aí Deus, as pessoas gostam disso, né? Mas não tem um método. Deus respondeu à angústia de uma igreja e Deus libertou. Deus libertou Pedro, Ele é poderoso. A reação da igreja também é um tanto interessante. Pedro sai, então, aí lá no versículo 13, Pedro chega na casa de Maria, a mãe de João Marcos, ele bate lá, vem Rode, uma funcionária lá, uma serva, olha, e ela fica tão feliz, que ela, em vez de abrir, ela volta para contar para a turma. Pedro está lá, e Pedro lá fora, o texto gera uma angústia, uma ansiedade, porque você fica, cara, Pedro está lá, eu imagino Pedro, né? Pedro não sabia de nada, Pedro devia estar pensando, pô, se os caras acordarem,
Os caras já acordaram lá, estão vindo. Aí o texto gera essa angústia. E aí, ninguém vai. A menina vai, fala com a igreja. E o que a igreja responde? A igreja fala assim, amém, nós cremos, nós sabíamos que isso ia acontecer. É isso que acontece? Não, eles, que negócio é esse? Que Pedro, que deve ser um anjo. Aí a gente tem que pensar, será que essa atitude deles é condenável ou é uma atitude normal? Spru vai falar que a verdade é que podemos ver que não somos a primeira geração tão fraca que não consegue reconhecer uma resposta de oração. Isso é muito normal para nós também, não é? A gente ora, a gente clama a Deus, aí acontece, Deus responde. Aí a gente faz o quê? Não, mas talvez foi Deus, não. Talvez foi a situação mesmo que resolveu aqui, fulano tal. A gente não consegue, às vezes, reconhecer, né? Essa igreja está passando um pouquinho por isso. Mas o interessante é a gente ver a alegria, o entusiasmo que essa igreja tem quando encontra Pedro, no final das contas. Pedro ainda fala, a Bíblia fala que ele faz um sinal com as mãos, tipo, para. Que a galera já, né, começou a fazer a festa, né, uma bagunça, e eu, para. E aí ele falou, avisem Tiago, que aqui é outro Tiago, é o irmão de Jesus, avisem Tiago, e ele silencia a turma nessa empolgação, nesse alvoroço santo que acontece. A semente, ela foi pisada, mas Deus viu. E agora a semente clama e Deus responde. Então, terceiro estágio, a semente floresce e Deus a frutifica. A semente floresce e Deus a frutifica. No verso 18, a gente vê um outro alvoroço acontecendo. Outra agitação. Olhe comigo o verso 18. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados. Aqui já não era um alvoroço de alegria. Aqui era de desespero, porque na legislação romana, no Código Justiniano, tinha um princípio de responsabilidade subsidiária. Que negócio é esse? Os soldados eram responsáveis pelos presos. E se acontecesse alguma coisa, se o preso fugisse, a pena que recairia sobre o preso seria agora para o soldado. Por isso que Herodes vai chegar adiante, vai procurar Pedro, não achando, mata todos os 16 soldados. Mata todo mundo. Herodes, diante disso, ele vai sair de cena, mas diante disso, ele não consegue perceber e reconhecer o milagre de Deus. Ele prefere matar todo mundo, porque todo mundo vacilou, e ele não consegue reconhecer. O verdadeiro prisioneiro na história é Herodes. Prisioneiro de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, de querer ser Deus, que é o que a gente vai ver. O fim dele não vai caminhar muito bem. Aí você chega numa porção que parece que não tem a ver com o que a gente acabou de trabalhar, mas tem tudo a ver, que é a partir do verso 20, muda de cena, está lá o rei Herodes tendo um problema internacional, de responsabilidade internacional, com a turma lá da Fenícia, que hoje é o Líbano, das cidades aí, deixa eu pegar aqui, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estava passando por uma necessidade, precisava de mantimentos, e Israel era a maior cidade ali, e Herodes ali, eles que vendiam, eles que passavam os alimentos. Só que aí teve uma treta entre eles e cancelaram o mantimento para essa cidade. E aí um grupo dessas cidades vão até Herodes falar com ele, e eles vão se humilhar diante de Herodes, para que Herodes refaça o acordo, porque senão eles vão morrer. Eles se humilham diante de Herodes. Você acha que Herodes gostou disso? Herodes é um cara que estava atrás disso, né? De fama, reconhecimento, de status. Flávio José, que é um historiador judeu, não é cristão, judeu lá do 1º século, ele descreve isso aqui, só que na perspectiva de um judeu, e é muito interessante. Ele fala que aconteceu esse movimento, e quando Herodes recebeu a turma dessas cidades, ele levou todos para um anfiteatro, e ele colocou várias apresentações artísticas, teatros, para mostrar a grandeza, a história da Cesareia, como ele era grande. E ele se vestiu com uma manta de prata, toda de prata, que reluzia, a ponto das pessoas olharem e ter aquela sensação não apenas de realeza, mas de divindade. Por isso que no verso 22, olha o que eles vão falar de Herodes. O povo ovacionava Herodes, gritando, é a voz de um Deus e não de um homem. E aqui Herodes chega no limite de tudo, da soberba, da arrogância. Ele se via como um Deus,
E é interessante que ele sai disso, para logo depois a gente ver no texto, sai de ser Deus para ser comido de vermes. Ou para quem conhece a música, comido de bicho, né? Já viu a música? Um clássico da música gospel brasileira. Vai ser comido de bicho. E ele foi ser comido de bicho. Ele virou carniça. O cara que se orgulhava e queria tanto o seu nome exaltado. Queria tudo. Soldados morreram, Herodes morreu assim, e Pedro? Pedro está onde? Nisso tudo. Pedro já está lá em Antioquia, eu acho. Comendo costelinha de porco. Brigando lá com Paulo. Já está nem aí para tudo isso. Cadê o Império de Roma? Cadê Nero? Cadê eles hoje, não é? Cadê a União Soviética, que fez tantos ataques cruéis ao cristianismo? Cadê Hitler? Cadê Lenin, Stalin, tantos outros diabólicos? Cadê? E a igreja do Senhor continua, porque Mateus 16, 18 diz, Jesus diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A semente continua a florescer. Aí vem talvez o versículo mais bonito, o versículo 24. Enquanto isso, toda essa bagunça aí, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Versículo 25 fala de Barnabé e Saulo que se junta com Marcos, João Marcos, e sabe o que eles formam? Uma equipe missionária que vai agora embarcar na primeira viagem missionária mundial da história. Herodes morreu, o Império de Roma e a igreja do Senhor continuou avançando, a semente continuou a florescer, e nós somos resultados disso, a igreja avançando no caminho de pedras, e os inimigos de Deus sendo destruídos no caminho de ouro. Essa é a igreja do Senhor. Olhando para Atos 12, eu termino aqui com 3 grandes tesouros que a gente pode levar. Acho que tem muito mais, mas eu quero destacar 3 grandes tesouros. Primeiro tesouro, a lembrança de que em Cristo, a única cadeia que poderia nos prender já foi rompida, não é? A luz de Cristo Jesus brilhou na escuridão da nossa alma, e as algemas de pecado que nos prendiam foram quebradas. Nós fomos livres, a sentença de julgamento de morte que era seu e era meu, foi cancelada na obra de Cristo. Aquele que encontrou em Jesus Salvador e Senhor, teve a sua vida liberta. Você é livre, meu irmão, em nome de Jesus, você é livre pelo sangue de Cristo. Não há cadeia nesse mundo, não há pecado, não há escravidão ideológica, mundana, que pode te prender, porque você é livre em Jesus. Que tesouro precioso esse texto me lembra. Assim como Pedro foi liberto, eu fui liberto. Eu não sou alguém que preciso viver pelo meu nome, pela minha fama. Eu não sou alguém como Herodes, não. Eu sou alguém amado por Jesus, alcançado, que foi encontrado na escuridão, e sou livre. Você também, se você está em Jesus. Segundo tesouro, há aqui para nós um profundo encorajamento, como eu tenho compartilhado. A igreja não para de crescer. Irmãos, o evangelho não é uma ideia frágil à mercê das circunstâncias. Pare de pensar isso. Nossa, que mundo difícil, né? Quando eu falo de filhos, nossa, você é muito corajoso em ter 3 filhos nesse mundo tão perigoso. Primeiro século estava facinho, né? A gente está vendo aqui, ter filho. Meu irmão, isso não deve ser conversa nossa, não. Que covardia é essa? Meus filhos são flechas e meus filhos são resposta a essa desgraça que está desse mundo. Seu filho é a resposta. Que medo de ter filho. Agora que nós precisamos ter filho, agora que nós precisamos ter ousadia de falar. Nós somos chamados, nós somos encorajados pelo texto, pela palavra de Deus, independente do terreno que Ele nos levar. E por fim, último tesouro, é um confronto, como eu iniciei. Como está a nossa fé? Como que está a sua fé? Irmãos, o crescimento aqui da igreja não é um crescimento que envolve likes, né? O crescimento da fé, da maturidade, não é, olha só como a pessoa está indo bem e vamos curtir. Não é um crescimento que envolve palcos,
não é o troféu gerando salvação. Isso tem nada a ver com o crescimento da igreja, tem nada a ver. Não é a marcha para Jesus, olha como a igreja está crescendo. Que igreja está crescendo? A igreja cresce de outra forma, com maturidade. O crescimento aqui é um convite a reconhecer que sofrimento não é ausência de presença de Deus. Cristãos maduros, que aprendem a lidar com a dor. Eu estou sofrendo, está difícil, mas eu sei, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Eu sei. Está doendo, não é um negócio, é ruim, machuca as dores, os problemas, tanta coisa que vem que tenta abalar a nossa fé. Nós não somos super-heróis, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Essa é a fé que nós estamos vendo aqui, uma igreja crescendo, fortalecida por Jesus. Eu lembro aqui da história de um homem chamado Horatio Spafford, bastante conhecido por alguns já, a história dele muito marcante. O homem que foi morar em outro lugar, ele era dos Estados Unidos, ele foi morar em outra região, atravessando o oceano, e ele estando lá, ele ia receber a família dele, a esposa e as 3 filhas, e iriam sair de lá para morar com ele, tentar a vida nessa outra região. Só que no caminho, o navio naufraga, e as 3 filhas dele morrem. A esposa envia uma carta para ele falando: estou bem, porém só. Esse homem pega um navio de volta, e aí no meio do caminho ele pede para o capitão, para que no meio do caminho, onde aconteceu o acidente, ele queria passar por ali, e neste caminho ele compõe uma música, que nós traduzimos no português como Sou Feliz, que na verdade, na versão original está tudo bem com a minha alma, o refrão. Se paz a mais doce me fizeres desfrutar, se dor a mais forte me fizer sofrer, seja o que for, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem. Irmãos, que fé é essa, não é? Esse é o convite da palavra de Deus para nós. Você consegue fazer isso? Te adorarei independente das circunstâncias. Mas eu creio que pela fé em Cristo Jesus nós podemos florescer nos ambientes mais hostis. Nós podemos mostrar para o mundo flores num cenário onde não tem vida. Você fala assim, mas como que tem vida aí? Jesus. A resposta é que nós carregamos o nome do nosso Redentor. Por isso que somos felizes, mesmo em meio às frustrações. E eu quero orar e terminar aqui te convidando a cantar forte e com fé, que você é feliz em Jesus. Você é feliz em Jesus, não pelo que você tem. Te convido a ficar de pé. Vamos orar e cantar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que texto precioso e que desafio incrível nós recebemos. De uma fé que não é sustentada pelo que vemos, de uma fé que não é movida pelas bênçãos, pelas conquistas, mas de uma fé sustentada na Tua presença. O Senhor respondendo e trazendo milagre, assim como fez na vida de Pedro, ou talvez o Senhor nos deixando morrer como Tiago morreu. Mas em tudo isso, nós podemos crer que o nosso Redentor está vivo, que a nossa esperança não está neste mundo, que nós somos chamados a anunciar uma esperança maior que esta vida aqui, e um dia estaremos eternamente contigo. Que essa alegria invada o nosso coração. Eu oro para os irmãos aqui que têm passado noites difíceis. Senhor, que o Senhor leve esperança, que o coração desse irmão, dessa irmã seja carregado de esperança e que o Senhor haja. Nós clamamos para que o impossível esteja em suas mãos, que a gente consiga entregar nas tuas mãos as nossas dores, angústias, e que haja paz, a ponto de cantarmos que encontramos alegria em nossa alma, mesmo diante da maior dor que possamos sofrer. Em Cristo Jesus, pelos méritos da cruz que oramos. Amém.